Eu sou Carolina Rocha e esse é o nosso primeiro episódio do Entre Vidas. O Entre Vidas nasceu com o propósito de conectar pessoas. Esse mês a gente vai falar de um assunto que se aborda muito em setembro, que é o Setembro Amarelo. É um mês que a gente fala de conscientização de saúde mental e prevenção de suicídio. E para falar sobre isso, a gente convidou a doutora Amanda, que é psiquiatra. Lucas, apresenta a Amanda pra gente. Olá, meu nome é Lucas Santos e hoje nós vamos ter a honra de participar desse podcast juntamente com a doutora Amanda. A doutora Amanda é uma grande amiga, nós temos aí uns 15 anos de amizade. A doutora Amanda ela é psiquiatra, é uma pessoa de um coração enorme. E hoje nós vamos ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, ter alguns esclarecimentos em relação ao tema tão sensível que é o tema em relação ao Setembro Amarelo. Amanda, antes de chegar a esse ponto, de tentativa de autoextermínio, com certeza o paciente chega com outros sintomas para você. Como é isso? Quais são as causas mais frequentes que aparecem no seu consultório? Carol, eu percebo que no consultório os quadros que mais chegam certamente são a depressão e a ansiedade. Uhum. E normalmente as pessoas que chegam até mim, elas sempre estão numa trajetória de uma dor extrema, mas elas só procuram ajuda quando elas percebem que elas não veem mais saída. Uhum. Então, normalmente é nesse ponto que elas chegam, que é um ponto de inflexão, né? É aquele ponto em que elas percebem, se eu não fizer nada, eu vou continuar no meu caminho de sofrimento. Então, o que eu posso fazer? E elas chegam assim, né? E como é que as pessoas... Isso é muito estigmatizado, né? Sim. Saúde mental é uma coisa que não se falava muito. Antes a pessoa ia pra psicóloga parecendo que estava indo escondido. Psiquiatra parecia que era médico de louco. Eu acho que esse tabu já diminuiu um pouco. Como é que é a sua percepção disso? Eu percebo que ainda é um tabu, né? Ainda é um estigma. Eu percebo isso principalmente entre as pessoas mais velhas. Então, por exemplo, eu atendo adultos. Mas eu percebo que ali na faixa etária entre 50 e 60 anos, para eles ainda é um ponto muito sensível. Então, quando às vezes eu falo de psicologia, eu falo de buscar uma terapia, eles ficam meio assim, mas isso existe, isso já tem muito mais abertura do que antigamente, né? Uhum. Predominantemente, o público que procura o consultório é de 20 a 40 anos. Uhum. Até o público mesmo que acessa o Instagram, a minha página, tudo é esse público. Uhum. E essas pessoas, elas realmente têm muita abertura para isso, porque eu acho que as pessoas notaram que, assim como cuidar do corpo físico, se você não cuida da sua saúde mental, você não consegue sustentar bem a sua vida, né? Eu acho que as pessoas chegaram nessa conclusão. Sabe o que eu percebo? Que depois da pandemia, as pessoas olham com mais carinho e com menos tabu e menos preconceito para a saúde mental. Sim. Você acha que isso foi um marco? Sim. E eu acho que tem muitas coisas que envolvem o período da pandemia, né? Algumas delas foram... A pandemia foi um período de fechamento físico, né? Então, a gente precisou... Todo mundo passou por uma retenção física. Então, as pessoas precisavam ficar dentro do lar. E eu acho que esse momento foi um momento de obrigatoriedade das pessoas olharem para si. Querendo ou não. Então, não tinha escolha. As pessoas, elas voltaram para dentro. E eu acho que, nesse momento, surgiram muitos conflitos. Então, por exemplo... Pessoas que trabalhavam muito, que ficavam só fora de casa, famílias que não se encontravam nunca, ou então encontravam no final de semana, elas ficaram juntas. Quantas separações, quantos divórcios, quantas brigas, assim, horrendas aconteceram nesse período? Porque todo mundo estava junto. Então, eu acho que a pandemia, claro, foi uma catástrofe, envolveram milhares de mortes, foi realmente horrível. Mas eu acho que o lado positivo, o lado pedagógico, né, de algo que a gente pode aprender foi... Olhar para si é o caminho, né? Então, eu percebo que a procura pelo consultório, procura pela busca por uma saúde mental veio muito depois. Foi um marco realmente para a psiquiatria ser colocada em evidência, com certeza. Às vezes a pessoa tá muito no fundo do poço e aí ela sabe, vou procurar ajuda. Sim. Mas em contrapartida, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma paciente, uma senhora de mais ou menos 60 anos. E ela procurou o consultório e ela falou que ela estava muito preguiçosa. Ela disse que o marido falou que ela era preguiçosa, ela só ficava deitada, ela queria comer muito, ela não tinha vocabulário, ela não sabia nomear aquilo que ela estava sentindo. Uhum. E ela falava que ela sempre foi ativa, que ela sempre trabalhou, que aquela vida, né, das pessoas batalhadoras. Ela acordava cedo, fazia a marmita do marido, cuidava dos filhos, trabalhava fora. E de repente tudo isso se perdeu e ela falava, eu fiquei preguiçosa. Sim. Como que é isso? Como que essas pessoas... como a gente pode ajudar a identificar de alguma forma e como a gente pode falar para essas pessoas que
pode ser indício de um estado triste ou deprimido? Sim. Eu acho que a primeira questão que tem é a questão de se autoconhecer. Então, por exemplo, para eu conseguir identificar um sentimento, e aí falando em depressão, a gente fala sobre a tristeza extrema, né, que perpetua ali, a gente usa o tempo de 2 semanas, né, perpetua ao longo dos dias, a maior parte dos dias persiste ao longo de um dia bastante. A pessoa tem que saber que tá sentindo tristeza. Só que tem muitas pessoas que elas têm um descolamento muito grande do próprio afeto. Então elas não percebem, elas não conseguem identificar o que elas sentem. Eu acho que nesses casos, por exemplo, que é o dessa senhora que você trouxe, quem tá ao redor, que às vezes também não tem esse conhecimento dos sentimentos, das emoções, e para a própria pessoa, uma forma de perceber isso é perda da funcionalidade. Então, por exemplo, o nome do transtorno é transtorno depressivo maior. Por que é um transtorno? Porque sai daquilo que é habitual, porque realmente começa a causar um transtorno na sua vida. Então, aquilo que você fazia antes, você já não consegue fazer. O trabalho que você executava bem, você já não sente mais prazer. Comia comida com uma alegria imensa, adorava comer, adorava sair com os amigos. Opa, eu já não sinto a mesma alegria. Tem alguma coisa estranha. Então, por mais que você não saiba identificar exatamente o que você sente, porque isso também é um mundo complexo e é um mundo de conhecimento, né? Isso é autoconhecimento, é uma jornada. Você pode começar a perceber pelas coisas práticas do cotidiano. Então, por exemplo, essa idosa, as pessoas ao redor dela poderiam ter notado, opa, era uma pessoa extremamente ativa, era uma pessoa que produzia, que fazia as coisas em casa, que se levantava, que tinha movimento, tinha vida. Não tá mais assim? Isso é um alerta. Isso é um alerta. O contraste é um alerta, né? Eu acho que é algo que a própria pessoa às vezes vai ter dificuldade de perceber, porque ela vai estar imersa na dor, e a dor cega. A dor cega, porque a gente volta muito pra dentro, mas quem tá ao redor pode ficar atento. E às vezes são coisas simples, né? Sim. Eu tinha uma amiga que ela era extremamente vaidosa. E de repente parou de arrumar o cabelo, de passar batom. São coisas que parecem fúteis, mas que São indicativos. São indicativos, né? Quando a pessoa começa a perder o autocuidado, Sim, né? sim, com certeza. E é isso, né? Porque por que eu vou me cuidar? Por que eu vou me arrumar? Por que eu vou passar um batom? Por que eu vou trabalhar se a vida não tem graça? Você não tem motivação pra fazer aquilo. Então, a vida é essa coisa que dá o colorido e que impulsiona a gente a ir pra frente. Se eu perco essa cor, se eu perco essa bateria, você não se movimenta. Então, você tem uma tendência a reduzir, ter uma lentificação psicomotora mesmo. Você vai ter uma tendência a se alimentar menos. Às vezes dormir muito, porque você tá inconscientemente querendo se desligar realmente daquela realidade. Então são essas buscas, né, que a pessoa vai fazendo sem perceber muitas vezes, né. E isso então tá muito ligado a transtorno alimentar também, né? Porque de repente a pessoa começa a comer mais ou a comer menos, e aí tem uma relação bem estreita com ficar obeso ou com ficar bem magro. Como que é essa relação? Não necessariamente um transtorno alimentar tem correlação com os quadros de humor, né? Mas normalmente existem alterações de apetite. Então a pessoa pode ir para um desses lados, né? Ou realmente o emagrecimento é um ponto pra gente, que a gente observa. As pessoas falam, essa semana mesmo eu atendi uma paciente. Amanda, perdi 8 quilos em um ano. Exato. Então isso é muito comum. Ou então, Amanda, engordei 10 quilos em 4 meses. Porque normalmente a busca pelo alimento, às vezes é uma busca por preencher, é uma busca por realmente habitar um vazio. Às vezes as pessoas falam, eu percebo quando eu tô mais irritado, quando eu tô mais triste, eu vou lá e como. É uma forma de se autorregular. Uhum. É uma forma que às vezes se torna disfuncional, mas é uma forma de se autorregular. E às vezes a pessoa entra ali, pode entrar num quadro de compulsão alimentar, um quadro, às vezes, do outro espectro, né, de anorexia e tudo, por conta disso. Mas aí é algo que eu vejo de forma mais rara no consultório, né? Normalmente é só um ponto mesmo, da pessoa perder o apetite, ou então tô comendo mais, assim, mas isso afeta. Sabe o que eu observo muito também? As pessoas chegam com muita culpa, porque elas falam, doutora, não tem motivo pra eu estar triste, eu tenho um bom relacionamento, meu marido é ótimo, eu tenho um trabalho, meus filhos são saudáveis, e eu tô triste. E aí tem uma percepção de culpa muito grande também, né? Sim. A culpa, ela é um sentimento que faz parte lá, né, dos nossos critérios também, dentro do diagnóstico. Mas assim, eu converso muito isso no consultório, e isso é uma fala que eu escuto sempre. Porque a minha vida tá maravilhosa, eu tenho tudo, não tenho dificuldade financeira. Tá, mas
no mundo dos sentimentos, no mundo das emoções, o universo que rege a psiquiatria é um universo que não é regido pela lógica da razão. Lógica, e eu tô falando de inteligência lógico-racional. A gente não consegue, pela razão, alcançar tudo. A gente não consegue. Então, tem coisas que, às vezes, a pessoa passou, por exemplo, por um trauma lá na infância. Na infância, que eu digo assim, de 3, 2 anos, a pessoa nem lembra daquilo. Aquilo tocou a pessoa de alguma forma. A pessoa não tem consciência, ela nunca tirou aquilo, vamos dizer, aquela poeira debaixo do tapete. Às vezes nunca vai tirar. Só que aquilo ali gera marcas. E é leviano a gente pensar que a gente vai conseguir detectar tudo que traz tristeza pra gente profunda. A gente não consegue alcançar. Então, por isso que eu acho, né, o processo psicoterapêutico, assim, é um processo de muita importância. Porque é lá que a gente vai começar a olhar para essas dores que estão camufladas. E que lá na frente, às vezes, vão gerar um transtorno que você pensa, poxa, mas agora minha vida tá assim. Tá, e lá atrás? O que aconteceu? E às vezes a pessoa nunca olhou para aquilo, né? Então, assim, é uma jornada que tem que ter disposição, porque não é fácil a gente olhar para as nossas dores, não é fácil a gente olhar para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para os nossos traumas. Mas a cura começa daí, sabe, Carol? A cura começa de olhar pro machucado. Eu costumo falar muito no consultório isso, né? Chega uma pessoa que tem um trauma ortopédico. A pessoa sofreu uma fratura num acidente. Por acaso a pessoa vai deixar aquilo ali quietinho, vai cobrir, não vai cuidar? Gente, você precisa abrir. A primeira coisa que a gente faz, a gente abre, olha as dimensões da ferida, olha a profundidade, vê se tem algum material ali, alguma sujidade, alguma coisa. Vê se vai precisar... O que eu vou precisar para cuidar dessa ferida? Eu vou precisar suturar, eu vou precisar só de uma medicação, vou precisar de um pino, de uma cirurgia. Da mesma forma, são as feridas da alma, são as feridas internas. Então, assim, se eu não olho, se eu não sei a dimensão, não sei a profundidade, se eu não me deparo de frente para aquilo não vai ser curado. É uma ilusão a gente achar que as feridas profundas, elas são curadas espontaneamente. E como que isso, assim, no ambiente de trabalho, né? A gente vive mais tempo no trabalho do que na nossa casa. E às vezes a pessoa diminui a produtividade, o chefe começa a achar que a pessoa tá fazendo corpo mole, ou a pessoa... Enfim, como que alguém do ambiente de trabalho pode se alertar para isso também? Porque as pessoas começam a ter, além da culpa, a vergonha. Sim. Porque as pessoas começam a falar, tá de frescura, né? A gente ouve muito isso. Sim. Como que a pessoa... Enfim, a minha preocupação é sempre essa. Como quem tá de fora pode ajudar de alguma maneira, obviamente sem invadir a pessoa, mas... É porque as pessoas estão vendo mais a gente de fora pra dentro. Sim. Às vezes de dentro pra fora tá ruim. É mais difícil. Mas você não tá falando isso pras pessoas. Então, como alguém de fora pode ajudar? Sim. O diálogo. Não, assim, tudo dentro da psiquiatria perpassa pela comunicação. A comunicação é a reverberação do pensamento. É isso, eu sei o que se passa no mundo interno da pessoa a partir do que ela comunica pra mim. Então eu consigo perceber o afeto, o humor, eu consigo perceber a vontade. Eu avalio tudo isso quando alguém tá conversando comigo. Então, por exemplo, eu acho que no ambiente de trabalho, tem um colega de trabalho, vamos supor, eu trabalho numa empresa, tem um colega de trabalho, trabalho com essa pessoa há muito tempo, sei como é o funcionamento da basal dessa pessoa, aquela pessoa que chega alegre, que conversa, que abre a vida, que às vezes traz um bolo, que... De repente aquela pessoa começou a parar de fazer isso. Acende um alerta. Acende um alerta. E assim, não tenha medo. As pessoas têm medo de chegar no outro e perguntar o que tá acontecendo. Não, a gente não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque a gente não precisa salvar ninguém. E ninguém salva ninguém. As pessoas têm essa ilusão. Ah, mas se eu for lá, eu vou ter que resolver o problema. Eu não sei como... Gente, na verdade, a maioria das pessoas, quando tá no estágio inicial do sofrimento, e eu tô falando que dentro de eu começar um estágio de sofrimento e chegar no autoextermínio, isso é uma jornada, isso é um contínuo. E começa aqui no pequeno. Dentro desse estágio, as pessoas querem apoio. Então, às vezes, só de você chegar na pessoa e falar, nossa, fulano, sei lá, Maria, eu tô percebendo que você tá mais triste essa semana. Tá acontecendo alguma coisa? Caramba, primeiro que a pessoa já leva um baque, que ela... Nossa, alguém olhou pra mim. Porque tem uma questão da invisibilidade. Normalmente essas pessoas, todo mundo começa a perceber que a pessoa tá triste e todo mundo começa... Ninguém fala nada, todo mundo tem medo. Mas se sentiu vista, né? Não se sentiu. A pessoa não se sente parte daquilo, e ela começa a se excluir. E a dor é uma coisa que a pessoa vai se ensimismar. Quando eu bato o meu pé ali, o meu dedinho
na mesa aqui, gente, dói tanto, a gente só vai pra dentro, não quer saber de nada, você vem conversar comigo, você só fica ali. Da mesma forma, essa dor interna. Então, nossa, Maria, eu percebi que você tá mais triste, tá acontecendo alguma coisa? A pessoa pode começar a abrir. Eu tô percebendo que, nossa, você sempre tão animada e tudo. O que tá acontecendo? Eu posso fazer alguma coisa por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui dentro? Você tá precisando de ajuda pra alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Olha, eu sinto muita vontade de ajudar, só que tem um problema, não tô sabendo como. Pergunta, gente, pergunta pra pessoa. As pessoas não perguntam. Elas acham que elas têm que chegar com a resposta, só que a gente não tem que chegar com a resposta. Nem eu no consultório tenho as respostas. Eu pergunto tudo. A pessoa me fala uma coisa, eu vou e pergunto. Porque é assim que a pessoa consegue se abrir, sabe, Carol? É só essa forma. E se você vê a pessoa com uma mudança de comportamento, você tem essa percepção, ela mudou os hábitos diários, ele tá mais isolada, mais fechada. E você tenta ter algum grau de abertura com aquela pessoa e você não consegue. Mas você percebeu que ela mudou seu comportamento, se te acendeu um alerta. Sim. Mas a pessoa não deixa você entrar, não deixa você ter nenhum tipo de abertura com o que ela tá passando, sabe? Sim. O que você sugere nesse caso? Lucas, eu acho que assim, o que eu percebo que... O ponto que eu percebo que as pessoas normalmente não conseguem se abrir é a forma com que quem chegou de fora se comunicou. Qual que é a forma interessante da gente chegar pro outro e comunicar essas coisas, né? É uma forma em que você, que tá de fora, se coloca vulnerável. Eu tô falando de comunicação não violenta. Eu chegar pra pessoa e falar: ô, você tá mais triste, hein? Tô percebendo que você não tá fazendo nada. Esquece. Essa pessoa tá machucada, você chega com uma agulha, você alfineta essa pessoa. Essa pessoa vai recuar, ela vai pra dentro da caverna. Então é você falar de você, da sua observação. Eu, conjugar em primeira pessoa. Eu tenho percebido, ou então, caramba, eu sinto saudade de quando você tava daquele jeito. Pra mim era tão importante, porque às vezes pra gente é importante. Pra mim era tão importante quando você chegava e trazia aquele seu bom dia, você falava com aquela animação. Cara, a pessoa, ela não tem como, a pessoa vai se abrir. E se mesmo assim você percebe que a pessoa não consegue se abrir, eu acho que, por exemplo, se você tem um superior, alguém que é mais íntimo dessa pessoa, alguém que você sabe que é amigo, conversa com essa pessoa. Tenta trazer pra perto, tenta ou levar junto, ou então falar, você tá percebendo que às vezes essa pessoa não percebeu. Ou então, por exemplo, conhece um familiar dessa pessoa, conhece um esposo, dá um toque, dá uma conversada, o fulano, tá anotando, tô percebendo. Mas velar nunca vai ser o caminho, nunca vai ser. A gente estava conversando aqui antes sobre rede social, né, Lucas? O que você estava falando sobre isso? Uma percepção que eu tenho hoje, eu já vi também algumas pessoas questionarem isso, inclusive em rede social, essa questão do imediatismo. Sim. O que acontece? Hoje, crianças, adolescentes, até os adultos, todo mundo tem acesso à internet. E na internet, crianças, por exemplo, e adolescentes, eles observam outras crianças, outros adolescentes que já são milionários, aparentam ter um estereótipo de beleza que é o ideal, que se interpretam na cabeça deles que é o ideal desse estereótipo. Sim. Então essas crianças já começam a desenvolver um grau de ansiedade, uma ideia de que elas também precisam e necessitam de ter aquilo que aquelas pessoas estão apresentando em rede social, como se aquela fosse a vida ideal, né, e a vida perfeita. Sim. Então é perceptível no pronto-socorro, eu atendo algumas crianças hoje de 13, 12, 14 anos, que elas estão ansiosas, já estão com quadros depressivos, né? Então eu queria que você pudesse comentar um pouco o efeito da rede social, o efeito da internet nas crianças, nos adolescentes, em relação a essa questão do imediatismo, padrão de vida, padrão de beleza. Sim. Eu acho que aí tem dois pontos, né, Lucas? Eu acho que o primeiro é lembrar que os pais sempre são responsáveis por aquilo que a criança consome. Então, assim, sim, está na mão dos pais. Não tem isso de, eu não tenho controle, eu perco o controle. Não. A criança... o pai funciona como a cognição, como os olhos, como os ouvidos da criança. A criança ainda não tem maturação cerebral, psíquica, orgânica mesmo, um córtex bem formado para fazer decisões que são construtivas, que são boas, que são de muito valor. Então, quem faz isso são os pais. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, cuidado com o que essa criança consome. Será que eu vou dar mesmo o celular para essa criança? Será que tem essa necessidade? E aí eu acho que entra um outro ponto. Em que lugar que esse celular está entrando? Em que lugar que esse mundo digital está entrando? Será que é na minha ausência em casa? Será que eu, às vezes, não estou conseguindo ou não tenho disposição para estar com aquela criança, para dar o afeto, e aí eu coloco isso no lugar? Isso é um ponto importante. E eu não estou falando aqui de culpabilização, mas estou falando da gente olhar com criticidade, assim, né? De a gente ter noção de que espaço aquilo ocupa na vida de uma criança, né?
E aí eu acho que a questão das redes sociais, elas trazem muito isso do imediatismo que você falou. Na rede social, gente, raramente a gente acompanha o processo que a pessoa passou para chegar naquilo. Então, assim como nessas histórias de vida que a gente vê de pessoas super bem-sucedidas, normalmente a gente só sabe a parte boa. Então, a gente não acompanhou todo o processo. É essa perda do processo que traz o imediatismo. As pessoas esquecem que elas têm que passar por uma jornada de conquista, de dedicação, muitas vezes de dor, para elas conseguirem. A gente sabe isso. A gente sabe isso. Para entrar na medicina é assim. Quantas horas a gente se dedica, de quantas coisas a gente tem que abrir mão. Só que eu acho que isso se perdeu muito, né, com as redes. Então, você só vê o que tá ali. E aí eu acho que a gente também tem que ter um olhar crítico e menos fantasioso para a realidade da rede social, que é o quê? Eu tenho a noção que eu também tô vendo aquilo ali, e aí isso a gente pode trabalhar com a criança, tem a ver com valores, com virtudes, mas assim, saber que aquilo ali é um recorte da realidade. Então, as pessoas selecionaram o que tá ali. Então, porque às vezes a gente cria a fantasia de, a pessoa só passa coisa boa. Gente, não, isso foi o que essa pessoa selecionou pra trazer pra cá. Então a gente se voltar pra essa consciência o tempo todo, né? A pessoa não quis trazer a dor, não quis trazer a vulnerabilidade. Ok, mas quer dizer que existe só isso? Não. Então eu acho que a gente olhar com esse olhar é importante até pra nós, adultos, né? E tentar realmente ensinar pras crianças. Eu acho que uma coisa importante pra você usar bem as redes sociais, você tem que ter uma vida interior rica, eu digo, de você saber fazer boas escolhas. Porque a mídia, a internet, ela te oferece muitas coisas. Então, você saber fazer boas escolhas, isso é um protagonismo que a gente tem que ter. E como que eu vou fazer boas escolhas? E aí eu acho que essa é a parte da construção familiar, né? Ensinar para a criança o que é bom, o que não traz benefício, o que é saudável, o que não é, o que vai trazer harmonia. E isso tem a ver com autoconhecimento. Eu acho que isso é uma jornada boa para preparar as crianças para o mundo, né, digital. O que você poderia orientar, por exemplo, os pais? Quando você falou essa importância dos pais, né, estarem presentes ali, vendo o que os filhos estão consumindo, visualizando, mas é perceptível também que a comunicação entre pai e filho hoje, ela não é mais como antigamente, né? Talvez pelos afazeres do dia, a própria questão da internet, no celular, no computador, essa comunicação parece estar quebrada. Sim. Então, o que você poderia dar de conselhos para os pais, por exemplo, né, em relação à parte de comunicação e cuidado com o filho, para evitar que essa criança desenvolva um quadro de depressão, algum quadro de ansiedade, em uma situação que talvez se ela tivesse um pai, talvez ali, uma mãe com um maior apoio, uma maior comunicação com aquela criança, ela não desenvolveria essa complicação, esse quadro. Sim. Lucas, eu acho que nessa, assim, eu não sou mãe, né? E de forma alguma eu quero que o meu discurso caia em uma coisa de culpar mães e pais, porque mães e pais são figuras incríveis, né? E realmente uma família bem formada dá uma estrutura psíquica para uma pessoa ir pro mundo, né? Mas eu acho que uma coisa importante é o pai e a mãe determinarem tempo de qualidade com os filhos. Então, por exemplo, eu tenho uma vida super corrida, eu trabalho, 12 horas por dia, tá, beleza. Tá, tranquilo. Quantas horas você acha por semana que você consegue parar, ficar imerso ali naquele espaço com seu filho? Determina esse tempo. Porque eu acho que às vezes isso é até mais tranquilo do que você ficar sempre se cobrando e sempre pensar que, todo dia eu tenho que fazer isso, eu não tô conseguindo, sabe? Porque isso entra num processo de culpa. E isso é muito ruim. Então, por exemplo, eu acho que aquele pai e aquela mãe determinam, gente, eu tenho 15 minutos por dia com meu filho. É isso. Pronto, acabou. Se você for aproveitar aqueles 15 minutos, aquilo vai fazer toda a diferença. Toda. A criança não esquece daquilo. É um tempo em que você vai estar realmente ali de corpo presente, você vai ter se desligado de tudo, porque antes você tomou uma decisão. Então, acho que tem a ver com a decisão. E ser honesto, gente. Ser honesto, assim, se você tem 1000 outros afazeres e tudo, não tem problema você decidir que é só aquele tempo. Se for um tempo bom, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse tempo é bom, sabe? E assim, tentar tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. E eu acho que tentar observar as necessidades da criança. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente coloca a criança dentro do nosso universo e quer que a criança cumpra as nossas necessidades. Então, por exemplo, eu tenho necessidade de ir para um jantar sofisticado com os meus amigos. Gente, para criança aquilo é muito chato. E qual que é o espaço da criança?
O que a criança gosta de fazer? Às vezes a sua criança gosta de ir lá, tirar o sapato e, sei lá, pro CCBB, correr na grama. Então pega um final de semana e vai lá. Então eu acho que isso é importante, sabe? Ver o que essa criança tá precisando. O meu filho gosta muito de ouvir história. Lê uma historinha pra ele, tem esse momento. E não o que eu acho que o meu filho precisa. Claro que os pais sempre vão ter isso, né? Eles vão... Também tem necessidades que os filhos não sabem que tem e os pais sabem, eles são responsáveis por eles. Mas às vezes a criança quer algo que os pais não estão enxergando, né? Sim. Uma brincadeira, não sei, ir numa apresentação da escola que às vezes o pai não vai. Acho que tudo isso é importante. Amanda, queria puxar um assunto agora que é extremamente sensível. Eu vou falar 2 números muito alarmantes. 1.000 e 1 milhão. 1.000 pessoas cometem o suicídio por ano no Brasil. E acredita-se, quer dizer, 10.000 pessoas e 1 milhão no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Em dado momento você falou sobre ser invisível, e eu vou trazer esse tema como sendo silencioso. Sim. Eu acho que é o silêncio mais barulhento que a gente carrega pro resto da vida, sim, né? E você estava falando de depressão, que às vezes a pessoa chega quando tá muito, muito comprometido já. E quando a gente tem essa foto aqui do suicídio, então 10.000 no Brasil e 1 milhão no mundo, a gente está vendo a estatística dos que realmente conseguiram. Então tem os que tentaram, né? Então assim, é um problema de saúde pública. Como é que a gente lida com isso? Tem esse mês que é de conscientização e a gente sempre fica na dúvida, a gente deve falar sobre, a gente não deve falar sobre, se a gente... tiver que falar como deve ser essa abordagem. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse tema mais sensível, mas de extrema importância. Sim. Essa questão do falar ou não sobre, né, Carol? Isso não é um problema. Sim, falar sobre o suicídio de uma forma responsável, de uma forma amorosa e realmente se preocupando em levar o conhecimento é uma precaução. É uma forma de cuidar. Então, eu acho que isso, né, que a gente faz aqui hoje, traz esse assunto de um olhar para levar o conhecimento para o outro, isso sempre vai ajudar, né? E esse sim é um problema de saúde pública, é um problema muito silenciado, né? Porque realmente é um problema que conversa com uma dor profunda, né? Então, o suicídio é um problema é uma questão extremamente complexa, é um somatório de fatores internos e externos, né, que vão ser vividos ali pela pessoa e vão podem ou não culminar com esse ato, né? E, normalmente, ele vai preceder de uma pessoa que já tinha um transtorno psiquiátrico ou, então, uma pessoa que passou por uma dor, assim, um corte na vida, né? Uma dor profunda, uma perda profunda e teve um colapso existencial. Então, normalmente, são esses 2 lugares, né? Às vezes é uma pessoa que realmente ela não tinha um transtorno prévio, mas passou por algo ali que devastou internamente a pessoa. Como que, por exemplo? Por exemplo, a perda de um filho. Por exemplo, uma empresa que quebra, uma separação, né, um divórcio. A depressão pós-parto entra aí também? A depressão pós-parto entra, mas, por exemplo, a gravidez é um fator de proteção contra o suicídio, né? A gravidez, ter filhos é um fator de proteção. Isso é muito interessante, né? Porque aquilo arrasta a pessoa pra vida. Porque tem uma outra vida ali, então a pessoa quer ficar. Isso ter filhos é um fator de proteção. Por exemplo, fatores de risco pro suicídio, né? Homem, solteiro, divorciado, viúvo, sem filhos, mora sozinho. Tudo que é isolado, tudo que tá só. Então, outros fatores de proteção. Pessoa que é inserida em uma comunidade, pessoa que tá dentro de um grupo religioso, a própria fé. A pessoa não necessariamente tem uma religião, mas professar a fé de alguma forma, ter um contato com a espiritualidade de alguma forma. Todas essas coisas que integram, que levam a pessoa pra vida, pra expansão, pra estar próximo dos outros, são fatores de proteção, né? Isso é muito interessante. E tudo que leva pro isolamento são fatores de risco pro suicídio. E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando no começo, que é rede de apoio. Isso. Que é o colega de trabalho olhar com carinho, a família olhar com cuidado, sim, né? É isso. E eu acho que a gente perdeu muito isso. Eu não vou atribuir a tecnologia, mas assim, a gente perdeu muito olhar no olho um do outro, falar um bom dia. Às vezes você fala bom dia pra pessoa, ela nem, oi, bom dia, nem né? Hoje em dia, se às vezes até se perguntar pro marido, que roupa que fulana saiu de casa, não sabe nem que roupa que nem saiu sabe de se casa, saiu de nem casa. sabe se saiu de casa, né? Sim. Então,
Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. É só uma questão que, quando você fala da questão das dores, né? Sim. Na minha percepção, eu acho que tem muitas pessoas que têm dores, mas elas têm alguma falha ou dificuldade no processo do autoconhecimento. Então, às vezes, ela nem interpreta que aquilo é uma dor, né? Como é que eu faço, assim? Porque, por exemplo, a pessoa ela tem talvez uma alteração de comportamento, ou ela tem um problema, ela não consegue nem entender que aquilo é um problema na vida dela, né? Como é que a gente pode fazer algum tipo de reflexão para as pessoas terem um tipo de autorreflexão para tentar adquirir ou fazer entender esse processo de autoconhecimento? Nossa, Lucas, isso é complexo, porque é um processo de tomada de consciência. Então, é aquilo da pessoa sente algo, mas é como se ela se dissociasse daquilo. É como se ela ainda não tivesse trazido aquilo para a consciência, né? Isso é um processo. É um processo mesmo. Então, a pessoa vai ter que acessar... E, assim, isso também é uma defesa. É uma defesa, essa coisa de racionalizar, não perceber. É uma forma da pessoa escamotear aquilo, né? Blindar aquilo. Porque, inconscientemente, talvez ela saiba que se ela se deparar com aquela dor, ela não vai ter ferramentas para lidar. Então, na verdade, eu acho que essa pergunta que você fez tem muito mais correlação com tentar trabalhar ferramentas com essa pessoa, de resiliência, de perdão, de amor consigo mesma, de paciência, do que, nossa, vamos olhar para sua dor, porque isso às vezes eu vou destruir a pessoa. Se eu chego no consultório, percebo que aquilo causou, assim, uma ruptura na vida da pessoa e a pessoa não tem aquela consciência e eu começo a escavucar aquilo de uma forma irresponsável, eu tô sendo violenta com aquela pessoa. Então, na verdade, eu acho que é o contraponto, né? Eu tentar começar a fortalecer, ajudar essa pessoa a se fortalecer. E isso tem a ver com se cuidar. Então, quando a pessoa vai se cuidando, ela vai conseguindo ter forças pra lá na frente, às vezes ela conseguir acessar isso de uma forma mais tranquila, né? É como se eu fortalecesse a perna da pessoa, tipo assim, as pernas, né? Pra pessoa ter firmeza pra conseguir sustentar aquilo, entende? E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que a gente tá numa sociedade extremamente adoecida. Foi a melhor palavra que eu me encontrei. Sim. Então eu queria perguntar de duas situações. Profissional de saúde que tá com a saúde mental extremamente abalada. A gente veio de momentos muito difíceis. A pandemia foi muito desafiador, óbvio, para toda a população, mas para quem cuidou também, né? Então a gente encontra profissionais de saúde muito adoecidos. E como ele pode ajudar a cuidar de alguém que também tá adoecido, né? Sim. Isso é um ponto, né, Carol? Isso é um ponto que entra em coisas muito complexas. Eu acho que eu sempre reflito sobre isso, assim, né? E falando mais do meio médico, que eu acho que é o que a gente tem mais intimidade, como a gente vem de uma cultura que louva o trabalho extenuante. Como a gente ovaciona as pessoas que dão plantões de 48 horas, que não dormiram, não comeram. Eu tava pensando esses dias, né? Eu acho que daqui uns anos a gente vai olhar pra isso e pensar, isso é um absurdo. Eu acho que daqui uns anos os hospitais vão perguntar pra você se você tá numa jornada dessa e elas não vão te contratar se você tiver assim. Porque isso culmina com muito prejuízo. Isso culmina com milhões de prejuízo. Eu tô falando milhões mesmo de reais de prejuízo em erro médico, em negligência, em descuido. Então, assim, são pessoas que a saúde, o cuidado com a saúde devia começar do meio médico, do meio da saúde. E não começa. A gente faz o caminho oposto. A gente aprende isso na faculdade. Quem que a gente admira? É aquele professor que trabalha 500 horas seguidas, que tem... Enfim, então isso é cultura, é a cultura. Eu acho que isso vai mudar com o tempo. E eu acho que, realmente, talvez a mudança da saúde mental tenha que começar também com os próprios médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem cuidando de si, porque não tem como eu pedir uma coisa do outro que eu não tenho pra mim, que eu não dou, que eu não consigo fazer, gente. Isso assim, é incoerente. É totalmente incoerente, e é uma das né? profissões que tem o maior índice de suicídio, né? Sim. Então, assim, é muito incoerente isso, sabe? Nós somos promotores da saúde e nós deveríamos começar com os atos de saúde dentro da nossa própria vida. Mas a gente sabe que não é assim, né? E deixa eu te perguntar, por outro lado, as empresas também, agora não falando de saúde, mundo corporativo, também tem uma pressão intensa pro resultado, meta, entrega.
Como que essas empresas poderiam inserir algum tipo de programa de saúde mental e hospitais também? Alguma forma que dentro da empresa tivesse essa cultura organizacional de ajudar os colaboradores da empresa? Eu acho que isso eu vejo muito no consultório. Atendo muitos pacientes que são de empresas e eu fico, caramba, que vontade de ir nessa empresa e conversar sobre isso, que isso é muito comum, sabe? E assim, processos de trabalho em que as pessoas estão completamente adoecidas, né? Igual você falou. Eu acho que trabalhos interessantes dentro de empresas são trabalhos em grupos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão adoecidas psiquicamente dentro de uma empresa, elas acham que elas estão sozinhas. De novo, a questão da solidão. Quando você senta em uma roda de conversa e você vê que o seu colega do lado, que parece performar maravilhosamente, tá em frangalhos, você se libera. Você se permite. Você nota que, opa, não tá estranho eu sentir isso aqui também. Esse cara faz tudo maravilhoso, mas esse cara às vezes tá com processo depressivo. Tem pessoas que performam maravilhosamente bem no trabalho, só que elas têm um processo de depressão grave. Elas mesmo assim conseguem trabalhar. Elas mesmo assim conseguem ter funcionalidade. Então, assim, eu acho que conversar, falar sobre isso, tirar realmente a poeira debaixo do tapete, igual a gente falou lá atrás, é o caminho. Não tem como. E, assim, eu acho que a experiência compartilhada, gente, isso é muito poderoso. Quando eu noto que aquilo ali não é só a minha dor, então, não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com isso, e eu vejo que aquele cara que eu admiro também tá assim, gente, eu descanso, eu relaxo, penso, caramba, tá tudo bem. É a filosofia do AA, né? Essa comunidade, Sim. esse pertencimento, entender que você não tá sozinho, né? E isso fortalece muito, né? E eu acho que é aquilo que você falou, a gente perdeu muito essa vida da tecnologia que traz pra cá, né? Pro celular, tipo, pá, eu e aquilo. Trouxe muito pra individualidade. E isso que você falou, a gente perdeu o olho no olho, perdeu a conversa boa, perdeu tomar uma xícara de café com alguém ali. Isso faz muita diferença, gente. Na verdade, no fundo, isso eu vou falar de todos os pacientes que me buscam. Assim, sem exceção, as pessoas só buscam conexão. Não tem outra busca, gente. Tudo que a gente faz, até a própria internet, a gente busca conexão. Então, assim, tudo fala sobre isso, tudo fala sobre essa troca, sobre esse caminho. No fundo, é o que todo mundo quer. E falando disso, né, dos seus pacientes, troca, conexão, tem algum caso que te marcou bastante? Nossa, muitos casos que me marcaram bastante. Tem algum que você poderia compartilhar? Tem um que me marcou bastante. Que foi a primeira paciente que eu atendi na residência, né? Quando eu entrei. Que foi uma paciente que ficou 3 meses internada por uma tentativa de autoextermínio. Tinha um histórico prévio de uma mãe que tentou autoextermínio, né? Isso também é um fator de risco, né? Um parente próximo, um familiar que já tentou. E ela tentou, não teve êxito, né? Que bom. E ficou com a gente 3 meses. E eu lembro, e eu vi a evolução dela, assim. Era impressionante. Era aquela pessoa que chegou... Ela, inclusive, subiu numa árvore no hospital e teve uma fratura. Porque ela tentou de novo lá dentro do hospital, né? Foi uma pessoa que... E a gente conversava muito, assim. Ela chegou de uma forma... Sabe aquela pessoa que anda devagar, que tá com os ombros baixos, que fisicamente você via, gente, essa pessoa não está bem, né? Falava baixo, não tinha apetite, magra... E em 3 meses eu fui vendo, né? Ela passou por uma jornada de tratamento medicamentoso, né? E tudo, tinha acompanhamento psíquico. Todos os dias eu tava lá com ela, a gente ficava às vezes conversando por 1 hora, sentada lá no chão. E foi muito incrível vê-la, assim, sabe? Acho que foi uma das pessoas que eu vi no estado mais grave, assim, que mais realmente flertou com a morte ali, viu a morte de perto. E saiu do outro lado, né? É óbvio que ela não saiu de uma forma... Nossa, não. Ela vive até hoje tratando a depressão dela e tudo, mas assim, uma pessoa que se resgatou, né? E era muito incrível vê-la, assim. E eu lembro que teve uma coisa que ela falou pra mim que eu nunca esqueci. Ela passou por um tratamento, que era um tratamento caro na época e que a clínica ofereceu que ela ofereceu uma vaga pro SUS, né? Que o hospital era do SUS. E ela fez esse tratamento. E aí ela melhorou muito com o tratamento e ela me perguntou: doutora, por que todas as pessoas não podem ter acesso a isso? Nossa, e aquilo me marcou muito, porque ela estava me falando o quanto aquele tratamento, tudo aquilo que ela recebeu foi muito eficaz na vida dela, né? Ela reconheceu naquele momento isso, né? E isso
eu acho isso incrível, né? A gente vê como faz a diferença. Tem outra coisa que faz a diferença, eu quero até que o Lucas fale sobre isso, que dizem que exercício físico é melhor que remédio, né? E o Lucas está promovendo uma corrida amanhã, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Amanhã nós vamos estar promovendo uma corrida que chama Corrida pela Vida. É uma corrida em referência ao Setembro Amarelo, que nós vamos estar fazendo a utilização dessa corrida para fazer essa questão da conscientização da prevenção ao suicídio, né? Sim. Então foi uma forma de unir ali uma atividade física, um exercício físico, que é a corrida, com essa questão da conscientização. Sim. Maravilhosa essa iniciativa. Atingindo a meta. Sim, sim. Como é que foi isso do atingindo a meta, Lucas? A questão da atingir é longa, essa história é longa. Não, aí você encurta, você é cirurgião. Você sabe fazer isso, seja preciso. Deixa eu falar então. Tem uma página no Instagram que chama Atingindo a Meta. Convido todos vocês a seguirem a página. É uma página que lá nós abordamos, a proposta dela é falar um pouco sobre estilo de vida saudável. Então é falar um pouco sobre a questão de uma alimentação balanceada, falar sobre a prática de atividade e exercício físico, falar sobre medicina preventiva. A gente tem um costume muito de procurar médico só quando já tem a doença, sim, né? Então a ideia é tentar fazer a abordagem de uma forma preventiva e também falar um pouco sobre espiritualidade. Não é sobre religião, mas o bem-estar espiritual ele é muito importante nessa questão de equilíbrio. Sim. E eu tenho uma pergunta pro Lucas, posso fazer? Claro. Por que você, como cirurgião, que a gente pensa, né? Nossa, essa área distanciada da medicina. Distanciada que eu digo assim, fica lá num outro universo, né? Por que você viu essa necessidade de... Por que você achou que isso seria importante? Criar essa página e falar sobre isso? Onde que surgiu isso, assim? O que acontece? No ano passado, eu e mais duas amigas, a Fernanda Vaile e a Fernanda Alves, um beijo para vocês duas. Nós estabelecemos algumas metas de atividade física durante o ano. Entre vocês? Entre nós três. E quando foi no final do ano passado, no último dia do ano, eu, a Fernanda Alves e a Fernanda Vaile, nós fomos fazer uma corrida no Parque da Cidade. E no último dia, todos os três atingiram a meta que foi estabelecida. Massa. E aí, quando foi no começo desse ano, eu falei, eu vou abrir um grupo no WhatsApp, com nós três, a gente vai fazer novas metas e cada um fica postando sua foto ali. E aí, a gente começou a postar foto no grupo de WhatsApp, eu pensei, se funciona para mim, funciona para as Fernandas, né? Funciona para outras pessoas. Sim. Então, eu abri esse grupo do WhatsApp para a equipe do pronto-socorro, no serviço que a gente trabalha. Que legal. Aí, esse grupo já tem quase 50 pessoas. Gente, que legal. E as pessoas postam foto diariamente, fazendo exercício físico, atividade física. E aí foi quando eu pensei, se funciona também aqui para o grupo, funciona para outras pessoas. Sim, sim. Aí foi daí que surgiu o grupo Atingindo a Meta, que é a página no Instagram, que aí a gente promove agora corridas e fazemos alguns tipos de abordagem dentro da página. Muito legal. Surgiu assim. E me conta, qual que é a relação atividade física, sono e alimentação saudável com o nosso humor? Nossa! Antes de só complementar. Eu vi um estudo que ele compara, inclusive, a eficácia de um medicamento para tratamento de depressão com a corrida. Sim. Se você puder falar também alguma coisa junto dessa resposta. Nossa, gente, tudo isso tem a ver com liberação das endorfinas, né? Então, dopamina, serotonina, todas isso, né, que você falou, Carol, principalmente o exercício físico, essas atividades prazerosas, elas aumentam a liberação desses neurotransmissores, né? E as medicações psiquiátricas fazem justamente isso. Então, elas vão mexer justamente naquelas... na produção, realmente, dessas endorfinas, né? Por exemplo, da dopamina, serotonina, que a principal hipótese que a gente tem hoje, principalmente para a questão da depressão, é que existe uma depressão orgânica ali. Depressão é uma redução, né? Existem outras hipóteses, mas uma das principais é essa. Então, eu penso que com o aumento, a pessoa vai reequilibrar ali, né? Vai voltar ao nível basal de funcionamento. Então, não só exercício físico, alimentação saudável, sono, mas todas as atividades que a pessoa se sente bem, que a pessoa vê que faz um sentido, cara, elas realmente funcionam como medicação, não tem como, é de um poder. E assim, isso tudo age sinergicamente com a medicação. Então, eu sempre digo no consultório, né, eu faço sempre esse paralelo. Por exemplo, vamos supor que o tratamento psiquiátrico é uma construção, e aí eu tenho vários pilares. Se eu começo a construção e coloco um pilar só, que é a medicação, beleza, a pessoa se deu super bem com a medicação, tá tomando medicação. É só esse pilar que a pessoa só fez isso, né? Tá super bem com a medicação, passa o tempo ali, tudo aqui. Quando a pessoa entra em remissão de sintomas, dou o tempo ali que precisa, faço a suspensão da medicação. Se eu tiro esse pilar e a pessoa só tinha isso, a chance da pessoa voltar para aquele quadro é altíssima. Agora, se eu tenho esse pilar,
Se eu tenho o exercício físico, uma boa alimentação, psicoterapia, encontro familiar, religiosidade, cara, uma construção que dentro dessa jornada do tratamento, eu tiro esse pilar lá na frente quando pode, né? Porque existe um tempo pro uso da medicação e a gente só sabe isso acompanhando e tendo feedback do paciente. A pessoa tá sustentada. Então, é assim, o ideal, é fundamental. E me fala assim, as pessoas têm muito receio dessas medicações que eles falam, tô tomando remédio tarja preta, ou vou ficar viciado no remédio. Como que a gente, enfim, ajuda o paciente a mudar um pouco esse pensamento? Eu vou falar um pouco de como eu faço, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando a pessoa chega pra mim no consultório, principalmente o primeiro quadro, né? Eu já faço essa observação pra pessoa. Olha, isso aqui vai ter um fim. Eu já aviso pra pessoa que aquilo é um tratamento. Então, beleza, a gente vai se ver, você vai me relatar como as coisas estão, eu vou sentir o que tá ocorrendo, vou perceber se aquele tempo que tá lá no nosso guideline e tudo é o suficiente pra você. Se for, vou cumprir aquilo, mas você não vai ficar usando medicação pro resto da vida. Com exceção daquelas doenças, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, doenças psiquiátricas que são crônicas, e realmente essas pessoas têm que usar a medicação pro resto da vida. A maioria, né, principalmente falando de esquizofrenia, né, essas síndromes psicóticas, as outras, a gente tem que olhar com muito cuidado. A gente nunca tem que pensar que a pessoa, assim, o paciente que vai no psiquiatra nunca tem que pensar, eu vou começar a usar remédio e vou usar pro resto da vida. Não é esse o objetivo, não é esse. Pode ser que use pro resto da vida? Sim, mas isso é uma avaliação contínua, sabe, Carol? É uma avaliação seriada. E eu vejo que a chance dos pacientes dependerem de medicação e a medicação ter um uso pontual ali no momento de necessidade e depois saírem, são esses pacientes que cuidam de vários âmbitos da vida. Então, tem inúmeros pacientes no consultório que eu tiro medicação, mas a pessoa tá fazendo diversas outras coisas na vida, né? É aquilo, ela tem sustentação pra eu tirar aquele pilar no momento oportuno e a pessoa fica na paz, fica tranquila. Outra coisa que eu ia falar é a diferença entre tristeza e depressão. Às vezes a pessoa tá passando por um momento que é legítimo ela tá triste. Sim. Então, perdeu algum familiar, perdeu o emprego, enfim, alguma situação desafiadora na vida, ela vai ficar triste. Sim. E não necessariamente ela precisa receber medicação. Sim, né? claro. É viver aquele luto. Uhum, é isso. Isso é muito importante a gente saber, né? Uhum. E isso tem muitas diferenças, né? Porque tem diferença do tempo, o como aquilo reverbera na sua vida. Tristeza todo mundo sente, mas não é um processo que vai ficar contínuo, duradouro, persistente, aquela coisa que realmente não passa. Aí é um alerta pra gente, né? A tristeza faz parte da nossa semana, faz parte do nosso dia. Quantos momentos a gente passa pelo dia que a gente, caracas, que triste agora, né? Mas a gente tem que ter noção, principalmente, eu acho que desse alastramento, né? Isso é um alerta, mas não necessariamente também é o indicativo de ter que usar a medicação nem nada. E isso aí, com a avaliação que a gente vai saber, né? Eu escutei uma frase uma vez de um cantor muito famoso que eu guardei pra mim porque eu achei uma frase interessante. Sim. Ele falava assim, que a felicidade tem que ser uma constante. Então, você tem que ser feliz sempre. O que você vai ter são momentos de alegria e momentos de tristeza, mas que você possa manter a felicidade como uma constante na sua vida. É melhor ser alegre do que ser triste. A música é linda, o meu ritmo é péssimo. E falando de cantor e música, tem um livro muito interessante para quem gosta de ler, que é A Semente da Vitória. É um livro do Nuno Cobra, que foi o preparador físico do Ayrton Senna. Uau, que legal. É muito incrível, vale muito a pena. Ele faz muito essa relação de atividade física. Enfim, era o preparador físico do Ayrton Senna. Vale a leitura. Vale. Uhum. Eu sou melhor leitora do que cantora. Então, você canta bem, ela não, achei bonito. Tem potencial. E Amanda, conta pra gente o que você quer deixar de legado. Nossa. Me fala melhor sobre isso. Como você deseja ser lembrada? Que marca que você quer deixar no mundo? Como você quer ser vista? Nossa, porque é muito incrível, assim, olha só, a gente tá aqui conversando há 40, 50 minutos, você é uma pessoa extremamente, eu concordo com o Lucas, desse seu bom coração, né, e o carinho, o cuidado, a ética com que você fala das coisas, né, e então eu queria saber, o que você quer deixar de marca,
como você gostaria de ser lembrada? Eu acho que como uma pessoa que sempre enxerga a potência dos outros. Eu não seria psiquiatra se por trás da dor eu não visse a potência. E eu sempre tive essa facilidade. É como se, por mais que a pessoa que chega pra mim chega numa dor profunda, chega realmente devastada, não vendo sentido em nada, eu consigo ali na relação, e claro, com a abertura da pessoa, trazer à tona o brilho daquela pessoa, assim. A cor, sabe? Aquilo, mesmo que seja um pontinho. Eu acho que isso... Eu gosto muito disso, sabe? E eu acho que resgatar isso dentro do consultório, muitas vezes é o que traz o respiro pra pessoa de novo. Pra pessoa perceber, gente, que assim, por mais que às vezes a dor é tão profunda, e existem dores que eu escuto no consultório que eu não sei mensurar. Eu assim, não sei, eu não faço ideia do que é passar por aquilo. Mas por trás daquilo sempre existe uma coisa positiva, sempre existe uma coisa que, por mais que a pessoa sinta culpa, tenha uma sensação de inutilidade, a pessoa sempre vai ser bom em alguma coisa, sempre tem uma habilidade, sabe? Resgatar aquela potência mesmo, aquela semente que tá ali. E eu acho que dentro da relação, conseguir criar um ambiente facilitador pra pessoa florescer. Nossa, é por isso que eu quero ser lembrada. É uma jardineira, eu acho, que joga realmente... Não, na verdade, que não joga a semente, que a semente sempre tá lá, sempre. Mas assim, que vai ajudando a preparar a terra, e nós dois juntos aqui, nós dois e assim, a multidão que tá lá fora também, né? Vamos acreditar que vai nascer. E sempre nasce, sempre nasce. Isso eu acho que é o mais incrível. Eu sou suspeito, né, pra falar de você. Mas dentro da medicina, dentro das especialidades, tem uma especialidade que pra mim eu considero que pra pessoa exercer ela tem que ter um dom, que é a psiquiatria. Porque tem outras especialidades que você consegue desenvolver uma habilidade técnica e você vai ter uma competência com aquilo, mas a psiquiatria, pra mim, acho que você tem que ter um dom. E você tem um coração muito grande, um coração muito bondoso. Você tem esse dom. Ai, então, com certeza, você vai contribuir com a superação de muitas vidas. Amém. Amanda, quero te dar um mimo do Entre Vidas. E vou deixar vou pedir primeiro pro Lucas falar seu Instagram, porque eu treinei bastante o Dairel, mas ele vai falar melhor. Dá o Instagram dela e eu vou pegar um mimo pra você. É porque a Carol falou que o nome dela era Amanda Dariel, mas é Amanda Dairel. A nossa canequinha amarela. Muito obrigada, eu amei. Em homenagem ao Setembro Amarelo. Gente, obrigada mesmo. Eu amei estar aqui. Eu nem sei explicar, assim, pra mim foi uma alegria imensa, assim. Eu amo falar, né? Então, e fala super bem. Eu tenho que explorar e tudo, isso. mas eu amo falar. E eu acho que essa troca, assim, né, que a gente faz amorosa, e da gente tá querendo levar a vida, querendo levar a cor. Gente, isso é uma coisa que não tem preço, assim, não tem. Eu tenho certeza que também todas essas histórias, orientações vão impactar a vida de muitas pessoas. Tomara. Então, eu tinha aberto o quadro como saúde mental. E como é que a gente encerra com uma palavra? Esperança. Esperança. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado. Aliás, pessoal, sigam o nosso Instagram chamado Entre Vidas, onde nós vamos contar muitas histórias de superação, histórias de transformação. É Entre Vidas PDC e o da Amanda é Amanda Dairel. É doutora Amanda Dairel. Doutora Amanda Dairel. Tudo junto. É isso. Até o próximo lá episódio. Pra aquela câmera que vai ficar mais bonitinho você falando. Tá. Então o Instagram é doutora Amanda Dairel. Dairel é DAIREL. Obrigada, Amanda. Obrigado, Amandinha.